Estamos iniciando mais um Arbrand Pod. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante: segurança jurídica. O que eu preciso me preocupar quando eu tenho um sócio, um contrato social? Muitas das vezes a gente pensa assim: tem um contrato social, tô segura. Será que tá mesmo? E aí eu convidei hoje o Dr. Carlos Alexandre, um sócio lá da Árvore de Contabilidade, que ele veio participar com a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema que, com certeza, muitos empresários não têm esse cuidado, muitos empresários nem imaginam o perigo que tem atrás de um contrato social. Doutor Carlos Alexandre, primeiro quero te agradecer por estar presente aqui, pelo seu tempo e disponibilidade, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Tenho certeza aí que você vai conduzir de maneira aí muito boa, muito prática para poder levar conhecimento para os nossos empresários. Então, eu quero te agradecer inicialmente, e aí, depois que você se apresentar um pouquinho, a gente pode começar o nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, estar aqui participando desse bate-papo, no sentido até agradeço a oportunidade de trazer essas questões da sociedade, né, da sociedade empresária, principalmente no que se refere à convivência entre os sócios, porque, igual você falou, será que o contrato social vai blindar aquela sociedade? Será que o contrato social vai blindar os direitos dos sócios que estão envolvidos naquela empresa? Será que vai haver aqui uma situação em que pode acontecer de um sócio discutir com o outro, brigar com o outro? Enfim, a gente vai discutir, o nosso bate-papo vai ser bem legal, bem bacana, bem produtivo e vai servir principalmente para aquelas empresas, aqueles sócios que possuem as suas empresas e que pretendem blindar a sua relação jurídica em relação aos demais companheiros, demais sócios. Eu sou Carlos Costa, como você colocou, Carlos Alexandre Pereira Costa, sou advogado desde 2014 e atuo principalmente na área trabalhista e também na área societária, mas não em relação ao trabalho, na área societária em relação à questão de contratos, né, contrato de venda de cotas de capital social, contrato de SCP, contratos de acordo de sócio-cotistas, que vai ser nosso tema de conversa, e não atuo na área contenciosa, que é aquela área que os sócios, né, eles vão discutir determinadas situações juridicamente. Mas eu estou aqui à disposição, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de trazer aqui para vocês essas questões que são muito importantes para uma sociedade empresária. Que bom, doutor Carlos. E assim, eu sei que é um tema que as pessoas não têm esse cuidado, né? E eu falo isso porque a gente atua hoje muito voltado para essa parte de sociedade ali dentro da Arbrand, Sim. e a gente observa que muitas das vezes a pessoa fala assim: vou abrir uma sociedade, vou ter um sócio. O sócio é meu amigo, é meu esposo, é um familiar, e aí só pensa assim: vamos fazer o contrato social. Só que aí a gente escuta também às vezes que sociedade é um casamento. E aí, Exato. enquanto tá tudo bem, tá tudo Isso. lindo. Daqui a pouco que começa a ter os problemas, é que começa de fato a entender. Poxa, mas o meu contrato não previa isso? Nossa, aí qual é a segurança que eu tenho? Então, isso hoje a gente observa que tem muita confusão nesse meio, né? E aí, doutor Carlos, para a gente começar, hoje você acredita que os empresários, quando falam assim, vou ser empresário, vou ter um sócio, eles estão preparados para entrar realmente para esse mundo aí, voltado com a parte ali, com a estratégia jurídica, com um conhecimento ali que vai resguardar eles no futuro? Liliane, pela minha convivência, pela experiência que eu tenho, não. Infelizmente não. Porque o sócio ele acha que é o seguinte: a pessoa quando vai constituir empresa e vai constituir empresa com outras pessoas, com outros sócios, o que vai acontecer? Ela acha que aquilo ali é simplesmente pegar, constituir empresa com um contrato social, e só isso, e vida que segue. Agora vamos nos preocupar em vender ou em prestar serviço. E não é assim. Hoje em dia, na atual circunstância do que a gente tem enfrentado desde o início, é uma situação em que o sócio ele tem que se preocupar muito mais em simplesmente só constituir a empresa. Ele tem que se preocupar como vai blindar essa sociedade no que diz respeito à convivência dele com os demais sócios. E é isso que o acordo de sócio cotista ele vai buscar. Então, essa questão de falar assim, eu constitui a empresa e tá bom, não é assim. Né? O contrato social ele é muito genérico. Eu costumo dizer, eu costumo brincar que o contrato social é a certidão de nascimento de uma empresa. Né? A pessoa constitui a empresa, esse contrato ele é registrado na junta comercial, né? E ali
dentro daquele contrato, vão ter regras específicas entre os sócios para poder levar o negócio adiante. Só que eu costumo dizer que é uma situação, um contrato muito genérico, né? Ele vai especificar ali algumas cláusulas a respeito de que são obrigações de ter dentro do contrato, algumas cláusulas que são obrigadas a ter dentro do contrato, que é as cláusulas que têm previsão legal, está no Código Civil, direito de preferência, as cotas, quantas cotas cada sócio vai ter, a atividade da empresa. E são situações, são cláusulas muito superficiais, que não colocam, que não observam a fundo o que realmente tem que ter dentro de uma relação societária. Porque não é só aquilo ali, tem muitas outras situações que envolvem uma relação jurídica de sócio que não estão dentro do contrato social. Não que o contrato social não seja bom, ele tem que existir, mas concomitante a ele tem que existir um outro documento que garanta os direitos e obrigações daqueles sócios, porque senão, é igual você muito bem trouxe, vai chegar um momento que ocorre alguma divergência de pensamentos, ocorre alguma divergência de situações, e os sócios vão falar o seguinte: e aí, como a gente resolve isso? E é dentro do acordo sócio-cotismo que vai ter essas questões. E aí, doutor Carlos, quando começa a ter problemas, né? Geralmente, quais são os problemas ali que mais acontecem em uma sociedade? E aí eu vou pegar o gancho da sua fala que você trouxe anteriormente, que o contrato, a relação societária é muito parecida com o casamento, né? É tanto que no casamento, para você se unir a outra pessoa, para você casar com outra pessoa civilmente, tem que ter o affectus maritalis, né? Que você tem que ter o afeto com a pessoa ali para você casar com ela. Você não vai casar com qualquer um, Uhum. né? Então tem que ter aquele afeto, né? Assim também a empresa. A empresa, para você ser sócio de outra pessoa, tem que ter o affectus societatis, né, que é o afeto entre os sócios, a convivência entre os sócios, o conhecimento entre os sócios, que vai permitir com que eles criem uma empresa, uma sociedade empresária. E aí, essas questões de, de sócios, né, quando você me trouxe, quando é que começam os problemas? Os problemas começam quando há divergência entre pensamentos, há divergências entre decisões, há divergências entre situações em que um quer A, o outro quer B. Aí é que começa a surgir os problemas. E surgindo os problemas, você tem que ter um documento, você tem que ter alguma coisa para poder direcionar como aquele problema vai ser resolvido. Assim como na vida de casado existem problemas entre homem e mulher, na vida societária é a mesma coisa. Vai ter problema, vai chegar um momento que vai ter alguma divergência. E é neste momento que, se você tiver um documento para poder direcionar como aquela questão vai ser resolvida, fica muito mais fácil e evita até problemas futuros. Doutor Carlos, e aí, assim, muitas das vezes, a gente vai ser até redundante aqui em algumas coisas, porque eu quero focar bem para quem está nos ouvindo, bem ali para os empresários mesmo, porque a maioria acha que contrato social resolve tudo, e não resolve. Gente, não resolve. Contrato social, como eu coloquei, é uma situação genérica. O que vai resolver, talvez não resolva, né? Mas vai te dar um direcionamento. Contrato social, eu trabalho com essa área de contrato social há mais de 20 anos. Esse contrato social não vai trazer tudo. Então, não resolve. O que vai resolver é um contrato de acordo de sócio-cotismo muito bem elaborado. Então, esse contrato de acordo de sócios cotistas, ele vai entrar ali como Um um complemento. complemento, Ele vai onde vai complementar. trazer aquelas regrinhas, onde o que o contrato social não fala, ele vai vir ali como um Perfeito. regimento interno, com algumas É, cláusulas mais específicas, vai dizer até onde eu posso ir, até onde o meu sócio pode ir, o que que a gente pode fazer, o que que a exatamente. gente não pode fazer, É isso mesmo. né? O acordo, o contrato de acordo de sócios cotistas, você fez uma analogia muito boa. É como se fosse um regulamento interno dos sócios. Não existe um regulamento interno dos empregados, Uhum. é um regulamento interno entre os sócios. É ele que vai regulamentar aquela relação. E é ele que vai dar direcionamento, mais uma vez, em relação a questões que porventura possam existir, possam vir, e aí não está consignado dentro do contrato social. Então, eu costumo dizer que aí o acordo de sócios cotistas é um coadjuvante ao contrato social. Por quê? O contrato social, como eu coloquei, ele é muito genérico. Então, é ele que vai trazer aquelas minúcias, aquelas peculiaridades, aquelas particularidades daquela relação societária, e lá ele vai constar essas particularidades desse contrato, e aí é ele que vai regulamentar essa situação. Então, eu costumo dizer que o contrato social,
ele é como se fosse gênero, né, e o acordo sociocultural espécie, um complementando o outro. Não pode, em nenhum momento, um ir de encontro com o outro. Tem que ir ao encontro um do outro. Então, eu já vi muitos contratos aí, acordos socioculturais que foram elaborados, que fala, ó, tem uma cláusula que fala o seguinte, ó, caso haja uma contradição entre acordo de sócios cotistas e o contrato social, vai prevalecer o que está no acordo de sócios cotistas. Isso, na minha concepção, salvo o melhor juízo, está errado, porque o próprio Código Civil tem uma previsão de que o que prevalece é o que está no contrato. Então, por isso que eu primo pouco, quando eu vou elaborar um acordo de sócios cotistas, é casar um com o outro, né? Fazer com que o acordo de sócio cotista complemente, supletivamente, o contrato social justamente para não ter essa divergência de um com o outro, um não se comunicar com o outro. Então, eu busco sempre na elaboração do acordo de sócio-cotistas é justamente, primeira coisa, pegar o contrato social. Eu dou uma lida, aí vai analisar ali, a pessoa vai analisar e vai fazer um contrato um outro contrato, um acordo, né, que se comunique com o contrato social. Nunca divergente do contrato social. Doutor Carlos, e existe algum momento que você indicaria que é melhor eu pensar, vou fazer o contrato neste momento X ou no Y, ou, não, vou esperar o problema começar e a partir daí a gente vamos lá e faz o contrato. Nós vamos lá, procuramos um advogado como o senhor para poder fazer. Não, é tiro no pé. Gente, é tiro no pé você pegar e fazer um contrato de acordo de sócio-cotistas posterior ao... lógico que ele vai ser posterior, mas vai ser no mesmo momento praticamente. Você tem um contrato social nas mãos, automaticamente você já faz um acordo de sócio-cotistas. Por quê? Porque o acordo de sócio-cotistas é o que eu insisto em dizer. Ele vai dar o direcionamento para aquela situação. Então você vai esperar acontecer a situação para depois. Ou seja, é como se fosse o seguinte, como se você tivesse uma mansão, uma casa, tivesse dinheiro dentro dessa casa e esperasse que o ladrão entrasse e te roubasse aquele dinheiro. E só depois você vai fechar as portas, colocar um sistema de alarme. Funciona mais ou menos isso. Então, assim, é um risco muito grande você esperar que o problema aconteça para você tomar a iniciativa de ter já as regras daquela relação já prontas para quando acontecer, você já ter como o direcionamento de como você vai resolver. Então, é muito importante que tenha um contrato social já em mãos, já homologado na junta comercial, na mesma hora já faz o acordo sócio-cotistas. E é o que eu expliquei. Ele vai ter ali as minúcias que não tem no contrato social. E é muito mais fácil você resolver uma demanda ou resolver uma situação entre os sócios, né, que já esteja a situação ou como ser resolvida aquela situação dentro de um documento. Até porque aquilo ali vai ter validade jurídica, tá? Por mais que seja um contrato particular entre sócios, vai ter uma validade jurídica e até dentro do contrato social, lá na Arbent, eu já oriento quando vai fazer o contrato social, de colocar uma cláusula dentro do próprio contrato social que aquele contrato social será subsidiado ou será complementado por um acordo de sócio-cotistas que pode vir a existir depois. E aí, até trazendo assim, a gente falou aqui um pouquinho sobre que o contrato social, a sociedade é como se fosse um casamento, né? E aí tem uma coisa legal. No casamento é assim, você quer conhecer a pessoa, começa a começar o junto, né? Minha mãe falava muito isso. Na sociedade, também, porque às vezes, assim, a gente observa, a gente já passou por alguns problemas relacionados a essa questão de briga de sócios, e começa as rusgas ali entre, às vezes, até pai e filho, que é sócio, esposa, sócios que eram amigos e de repente acaba a sociedade, acaba a amizade, acaba tudo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começou a ter um relacionamento mais próximo, vai vir as divergências e aí é onde pode começar a ter os problemas. E aí a gente já sinalizou que não existe um momento ideal, porém, se a gente já fez contrato social, a gente já pode pensar nisso. No seu olhar, quais são os problemas mais comuns que acontecem na sociedade, onde começa a dar os probleminhas ali, que você fala assim, caramba, por que que eu não me antecipei? Isso aí é fácil responder. Quando você cria uma empresa, quem quer que seja cria uma empresa para poder dar certo. E para poder o quê? Ganhar dinheiro, né? Ter lucro, ganhar dinheiro. E aí o primeiro problema entre sócios já começa justamente aí, né? Já começa numa situação em que um às vezes tirou mais de antecipação de distribuição de lucros, outro tirou menos, e aí
começa um problema. Esse seria, eu me arriscaria a dizer que esse seria o primeiro problema. E o outro problema que seria, são questões de ego. Eu mando mais do que você, né? E quando um percebe isso, aí começa a ter aquela disputa de ego. Outra situação também é resolução de problemas, né? Decisões que têm que ser tomadas dentro da empresa. Muitas vezes eu quero, igual eu falei para você, eu quero A e o outro quer B. E aí, como é que se resolve isso? Lógico que tem o Código Civil que ele vai trazer questões de votação, mas se eu tenho 50% da empresa, você tem 50%. Aí Como é que já se resolve começa, isso? No começa a contrato social, dificultar. os que eu já vi até hoje, não tem nenhuma cláusula que fale sobre resolução de conflitos, né? Então eu tenho que judicializar primeiro, gastar dinheiro com advogado, né? Gerar essa intriga entre a gente que somos sócios. Então, às vezes não vale a pena. Tendo um acordo de sócio onde lá consta que aquela resolução de um conflito ou de uma situação em que ambos não chegaram a um denominador comum, não chegaram a um consenso, se eu tiver aquilo ali de como aquela situação vai ser resolvida, perfeito. Para isso existe um monte de situações aqui que pode dar solução a essa questão. Então, assim, é tudo essa. Então, voltando à sua pergunta, seria primeiro a questão financeira, segunda, a questão de ego, e terceira, várias tomadas de decisões, várias situações em que os dois ou vários sócios podem estar envolvidos e que necessariamente não chegaram a um consenso. E aí, assim, em alguns casos a gente já presenciou, a gente já vivenciou com clientes nossos mesmo, né? Uhum. De a questão da transparência, né? Então, assim, às vezes você já trouxe isso aí, mas talvez o doutor Carlos recebe mais que eu, ou Leiliane recebe mais que eu aqui no contrato e tudo. Ah, Então, não ser transparente com o seu sócio, isso começa a gerar problemas. Eu acho que isso é um ponto que, até trazendo para o casamento também, não ser transparente ali, né, nessa questão financeira dá sim. conflito. Aham. Então, na sociedade não ia ser diferente, né? Uhum. Então, acho que isso também, ele traz muito isso. E aí, para piorar, ainda existe assim, doutor Carlos, agora nós vamos ser sócios, tá? Mas vai ficar tudo no acordo verbal. Acontece muito, né? Demais, demais. Mas o acordo verbal, são as minúcias que eu falei, né, são as peculiaridades, porque obrigatoriamente para constituir empresa você vai ter que ter um contrato social, Sim. ok? Mas realmente é essa questão que mais pega, é essa questão que eu entendo que fez com que surgisse esse instrumento jurídico que é o acordo de sócios cotistas. Isso está muito em voga, tá? Está sendo discutido demais. Quando eu entro no Instagram, eu costumo dar uma olhada e aí ele vai mandando para você aquilo que você mais visualiza, né? E aí eu vi que o tempo todo está chegando tem curso até de pós-graduação misturado a uma hold de situações em que coloca e envolve o acordo de sócios cotistas. Então, é essa questão, né? Quando a gente faz um acordo tácito, verbal, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, para os clientes lá da Arbrit, que palavras o vento leva. Né? Então, eu posso falar uma coisa aqui para você, chegar ali fora, eu vir e... Não, não é nada disso que eu falei. Você me entendeu errado. O contexto era outro. Tanto isso, tudo que a gente acertou aqui, vamos constituir empresa? Vamos. Como é que serão as regras de distribuição de lucros, né? Como é que a gente vai fazer? 50-50? Tá. Como é que vai ser esse rateio? Como é que vai ser o controle? Como é que você vai me prestar contas e eu vou te prestar contas? Se ficar de boca, vai dar problema lá na frente. Então, o melhor é o quê? Vamos colocar isso no papel? Vamos colocar isso no papel. Qual é o papel? Acordo de sócio cotista, contrato de acordo de sócio cotista. É lá que vai dar justamente essas questões, quando eu falei para você das peculiaridades, é justamente isso. Tem empresa que trabalha com os sócios recebendo por produção, né, que não recebe de acordo, porque se nós levarmos em consideração o contrato social e não tiver nenhuma cláusula contrária, o que vai prevalecer? Que a distribuição de lucro será de acordo com o percentual de cotas de capital social. Vamos dizer que você entre com 60 e eu com 40. Só que eu trabalho muito mais do que você. Seria justo a distribuição ser 60 a 40? Se nós acordarmos lá no início, sim. Mas pode chegar no meio do caminho que eu vou falar para você, Liliana, não estou achando justo. Então vamos colocar uma situação aqui que vai ser de acordo com a produção de cada sócio dentro da sociedade. Por mais que você tenha 60 e eu tenha 40, às vezes eu vou receber mais do que você, porque eu trabalho mais. Então isso tem que estar onde? Dentro do contrato. Então existem situações que precisam ser conversadas, lógico que isso vai ter Lógico, que tudo existir começa na na conversa, conversa. né? Depois vai para o papel. Exato.
Então, vai ter aquela conversa prévia e tudo é colocado dentro. Eu até coloco uma cláusula dentro do acordo sócio-cotistas que tudo aquilo que está ali naquele papel substitui as conversas que tiveram entre as partes. Excelente. Entendeu? Por quê? Porque é justamente isso. A intenção é essa. É documentar a nossa conversa. Para que depois, lá na frente, não tenha amnésia, né? E esqueça daquilo que foi tratado. E aí queira se dar bem em cima do outro. E quando eu falo um em cima do outro, às vezes não, às vezes tem empresas que têm 20, 30 sócios. Né? Então, olha a importância mais ainda de um acordo de sócios cotistas. Não, isso é muito legal. E assim, também até por uma questão que às vezes a gente tem assim, você trouxe isso aí. Ah, mas eu estou trabalhando mais. Ou então, ó, eu não tenho 50%, você tem 50%, só que aí a parte administrativa é toda minha. Aí você vai lá e cuida de outra questão. Às vezes Comercial, você, por exemplo, comercial, ou se a dentro da empresa. gente é uma clínica médica e não, eu faço a parte toda de atendimento, você cuida do administrativo. Aí amanhã a gente começa uma discussão. Ah, mas eu faço tudo do administrativo, você nem olha para as contas. Aí, assim, eu acho que essa questão do acordo de cotistas, ela traz as nuances, ela vai trazer as particularidades que passa despercebida. Às vezes, até aqui numa relação que a gente tem, numa conversa aqui de uma sociedade, vai ter tanta coisa que a gente não vai se lembrar. Então, o contrato de acordo de cotistas, ele vai trazer ali coisas que a gente nem lembra. Amanhã aconteceu algum problema, mas está aqui, ó, está escrito, a gente assinou, Exato. então não vai ter amnésia, né? Exatamente. Evita da pessoa ter amnésia. E às vezes até obriga o sócio a estar atuante dentro da sociedade. Você Porque acredita eu nisso? acredito. Porque o que acontece? Intrinsecamente, na cabeça do sócio, ele vai pensar o seguinte: caramba, eu tenho um documento aqui assinado que, por exemplo, eu não posso fazer valer a minha posição dentro da empresa para humilhar o outro, o colaborador, por exemplo. Eu coloco cláusulas desse tipo. Né? Por que eu coloco cláusulas que o sócio, e aí você colocou, né, principalmente as empresas clínicas médicas, Uhum. né, que o sócio ele não pode atuar em situações em que ele não tem capacidade técnica para aquilo. Eu coloco situações que o sócio ele tem que se apresentar para trabalhar bem, né, se vestir bem, porque eu vou dar um exemplo aqui que eu já vivenciei essa situação, de sócio que chegou para trabalhar dopado. Dopado. E assim, o outro sócio olhou, virou assim, e agora? O que eu faço? Não sabia o que fazer, porque não tem uma situação, não tem um acordo documentado. Eu já trabalhei numa empresa, lógico que eu não vou falar aquilo, já trabalhei numa empresa que um dos sócios vou colocar aqui mais de 2 sócios, não vou falar quantos eram, mas eram mais de 2 sócios, que o sócio chegou para trabalhar, na época eu até trabalhava, era encarregado do departamento pessoal. Era uma contabilidade, e eu trabalhava nessa contabilidade, e o sócio que veio falar comigo também entendia da área, aí veio me explicar uma situação lá que estava extremamente bêbado. E os outros sócios, eu tive que chamar o outro sócio, falar, cara, tá impossível aqui, porque ele tá querendo que eu faça uma coisa que é errada, mas tá insistindo que eu faça. O que eu faço agora? Aí o outro sócio teve que intervir. Olha a situação. Né? Bem chata, né? Já Pois pensou, eu é. sou sua sócia, aí você chega para mim, Leiliane, mas hoje não tem como você trabalhar. Aí eu posso falar, mas eu sou sócia, às vezes eu sou até administradora da Ok, meu empresa, amigo, mas olha tem só. 50%. Você tá aqui, ele não estava com, como é que fala o nome daquele quando a gente bebe, no outro dia a pessoa bebe, Ressaca. ressaca. Ele não estava de ressaca, ele estava embriagado. Nossa. 9 horas da manhã. Né? Já teve situações, já vivenciei situações que eu tive que me meter no meio para os dois não chegar nas vias de fato. Só, não nessa empresa, mas Também situações já vivenciei isso. pois é, de que eu tive que entrar no meio para os sócios não chegarem em via de fato. Então, e na frente dos funcionários. Então, você percebe que são situações que vai acontecer no dia a dia, né, que, de certa forma, às vezes desgasta aquela relação, né, mas se eu não tiver... Imagina o seguinte, se chega nessa situação e eu não tenho nada para ser resolvido. Não tenho um direcionamento de como eu vou resolver aquele problema. E aí, quando eu faço o acordo sócio-cotistas, eu coloco isso, que não pode chegar sob efeito de álcool nem drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. Né? Eu coloco que ele tem que se vestir bem para estar trabalhando, para estar atuando dentro da empresa, que não pode envolver questões políticas partidárias dentro da empresa. Né? Eu coloco tudo isso. Por quê? Porque na hora que o cara assina aquilo ali,
Eliane, mesmo que ele não tenha lido. Ah, assinou ali, na hora do outro fazer valer aquilo ali, ele vai falar assim, realmente eu deveria ter lido lá atrás. E aí, gente, é super importante vocês lerem os contratos que chegam na mão de vocês. Ah, eu tenho uma pessoa para ler, ok, mas tragam todos os esclarecimentos. Por quê? Pede para a pessoa te esclarecer em relação a tudo. Eu estou lá para isso, entendeu? Lá na Harvard. Porque o que, que acontece? Às vezes você assina um documento sem ler. E aquilo ali vai fazer regra entre as partes, aquilo ali vai fazer, eu brinco, costumo dizer que vai fazer lei entre as partes, né? Então, quando o sócio assina aquele documento ali, se ele teve cuidado de ler, ele vai pensar assim, pô, aquilo ali já vai trabalhar intrinsecamente na mente dele, vai falar, putz, eu li aquele documento e lá fala isso, então eu tenho que observar essa situação. Mesmo que ele não queira, ele vai ter que observar. Se fosse judicializar uma situação de uma demanda entre sócios, aquele documento vai ser válido. Por quê? Porque ele tem previsão lá no contrato social. E o Código Civil fala o tempo todo, fala do contrato social, né? De que, se não tiver previsão no contrato social, prevalece o que está aqui na lei, principalmente no que diz respeito a deliberações dos sócios. Então, e no contrato social, tendo uma cláusula que se remete ao acordo sócio-cotício, que aquele documento ali vai fazer a regra entre as partes, como se um contrato social fosse, aí fica muito melhor para todos os lados, no que diz respeito à sociedade em si, né? Então, ajuda a resolver muita coisa. Eu sou prova disso, né, em relação a essas questões. Eu tenho vivido quando eu tenho sido mais demandado para fazer acordo, e assim, é bem nítido que a gente vê que o contrato, ele traz essa força cogente, né, essa força de fazer cumprir, que o contrato traz. Lógico, ele não vai resolver o problema, tá? Tipo assim, eu e você, nós temos um problema aqui, financeiro, né? Ele não vai resolver o problema financeiro. A gente vai ter que rebolar para poder vender o nosso produto ou então prestar o nosso serviço. E aí ganhar. Mas ele vai te dar um direcionamento como essas coisas podem ser resolvidas, como essas situações, né, podem ser resolvidas. A transparência, principalmente entre os sócios, né? O próprio contrato social e a própria lei prevê a prestação de contas pelo sócio administrador no exercício seguinte. Mas no acordo sócio-cotício, se você quiser colocar que a cada 3 meses haverá uma reunião, uma assembleia ordinária para prestação de contas, você pode colocar, e aí tem que se fazer valer. Então, assim, é muito importante. Muito bom. Você acha que hoje, eu acho que até por uma necessidade do mercado, muitas das vezes a pessoa fala assim, né? Vou abrir minha empresa, estava conversando ali no domingo, achei uma pessoa, vamos abrir uma empresa. Eu tenho dinheiro, você tem dinheiro, acontece muito, né? A gente sabe que vira e mexe, chega em uns clientes desse formato para gente, e às vezes eles não se preocupam com essa outra parte. Você acha que hoje os empresários, eles conseguem pensar preventivamente relacionado à questão de sociedade ou eles vão no supetão? Vão no supetão. Infelizmente, vão no supetão. E aí é o que você falou, vou trazer a frase que você falou, espera acontecer para poder tentar resolver. E aí tem que ser a questão preventiva, tem que ser aplicada a questão preventiva. São raros, agora tá vindo mais, tá? Mas são raros hoje pessoas que se tornam sócios e que se preocupam em estar colocando dentro de um documento, dentro de um regulamento, essas questões da convivência delas. São raros que se preocupam, então, em elaborar um contrato de acordo de sócios cotistas. São raríssimos. E aí é onde o problema vem, porque você não age com prevenção. Foi o exemplo que eu te dei da porta aberta da casa, né? Você não age com prevenção e aí, de certa forma, situações em que você pode estar envolvido, fica muito mais difícil de serem resolvidas, porque justamente o que a gente já falou aqui várias vezes, não tem aquela situações às vezes que você já resolveu, já acertou com a pessoa, né? E não colocou no papel. Então fica muito mais difícil você resolver quando ela vem lá na frente, quando o problema vem, que você não consegue ter um direcionamento, você não sabe como aquilo vai resolver. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você poder entender. Venda de cotas. No Código Civil existe a regrinha lá de venda de cotas, de capital social. Tem os prazos, mas é importante que isso esteja também dentro do acordo de sócios cotistas, porque é uma situação em que muitas vezes não são observadas determinadas regras que está na lei,
e que aquela situação que você estava envolvido de vender as suas cotas para o outro sócio, porque, inclusive, uma parte das pessoas não sabe, por exemplo, que os sócios que estão lá junto com você têm o direito de preferência na venda das suas cotas. Você não pode oferecer suas cotas para terceiros sem antes oferecer para quem está dentro, para quem é teu sócio atualmente. Então, às vezes, tem pessoa que não sabe disso. E aí vai oferecer para um terceiro, às vezes já está em vias de fato de fechar aquele negócio, um sócio vai levantar a mão e vai falar assim, opa, você está vendendo por quê, meu amigo? Você tinha que ter oferecido primeiro para mim. Na minha negativa de compra, aí sim você pode vender para um terceiro. Você percebe? Então, são situações que às vezes você evita de ter esse problema justamente porque você agiu antecipadamente, você se precaveu dessa situação. Outra coisa, uma outra situação que é muito importante pontuar aqui, em relação ao falecimento de sócio, né? Tem situações em que você pode resolver, às vezes a empresa fica estagnada, até que seja resolvido o inventário daquele sócio falecido. Não, às vezes quando você coloca uma cláusula de um acordo de sócio cotismo, isso não está no contrato social, está lá do falecimento do sócio e da interdição, mas é uma cláusula com um parágrafo com 10 linhas. Não é desse jeito, né? Você tem que colocar dentro do acordo de sócio cotismo como que vai haver a apuração dos haveres, como que os sucessores, os herdeiros daquele sócio falecido vão receber os haveres desse sócio que faleceu, né? Então, lá no Código Civil fala que são 90 dias para você pagar. Se é uma empresa com movimentação financeira muito alta, aquele sócio tem uns haveres para receber bastante alto. Olha a quebra no caixa que você vai causar. Caramba, eu tenho 90 dias para pagar os haveres do Carlos. Faleceu, o Carlos faleceu, e aí ele tem, sei lá, R$ 1 milhão de haveres para receber. De onde eu vou tirar? Porque a empresa, ela trabalha, a empresa séria, transparente, ela trabalha com orçamento. Né? Então, assim, de onde eu vou tirar R$ 1 milhão em 90 dias, né? 3 meses, para eu poder pagar esses R$ 1 milhão para os herdeiros do Carlos? Então, você causa aí um problema. Né? Você causou um problema para você mesmo. Então, dentro do contrato de acordo sociocotismo, tem como você colocar de outra forma, porque a lei te permite isso. Ela não é engessada em relação aos 90 dias. Né? Ela fala que, se não tiver previsão em contrário, em um contrato, aí sim você tem que cumprir os 90 dias. Se eu faço uma previsão dentro de um contrato e coloco lá que os herdeiros passaram a receber a partir de 90 dias de forma parcelada, já muda tudo, né? Já muda tudo. Em 36 meses, sei lá, então assim, muda muita coisa. Por quê? Porque eu vou dar um respiro para a minha empresa, para o caixa da minha empresa. Então, é muito importante isso. É a questão da forma preventiva, como você vai tratar todas várias questões dentro da relação jurídica entre os sócios. Então, é muito importante que se tenha isso documentado. Porque o sócio assinou, acabou, vai fazer regra. E aí, dessa forma, a gente está pensando no futuro, né? Sim, no amanhã. A gente está se prevenindo hoje. É preventivo, é justamente você se prevenir. Para os imprevistos, né? Exato, de situações como... Ninguém nasceu para semente, é uma hora o sócio vai morrer, e aí? Não é melhor que eu já tenha essa situação dentro de um acordo sócio-cotista? Por exemplo, eu tenho os herdeiros vão herdar as cotas dele. Né? Você vai precisar esperar fechar o inventário para você poder tocar a empresa? Né? E se era sócio administrador, como é que faz? Então, assim, são várias situações que os outros sócios podem estar envolvidos, que é necessário que isso esteja dentro de um papel, esteja documentado. E aí, até um ponto importante aí que você trouxe também, que assim, de forma preventiva, né, a gente tenta amenizar a situação. Sim. Não significa que vai ser 100% seguro, perfeito, né? Nada exatamente. É 100% seguro. No direito não tem nada 100%, tá? Então, assim, a gente tenta prevenir, a gente tenta ali fazer situações, criar situações para que, caso aconteça um imprevisto, a gente esteja, pelo menos, mais resguardado do que quem não fez nada. Exato. E também a gente entende que muitas das vezes, assim, hoje os empresários às vezes não têm esse cuidado, por quê? Porque geralmente ninguém aprende a ser empresário. Não tem uma escola, né? Não existe um curso, não existe uma graduação que vai falar assim, olha, doutor Carlos, a partir de hoje, você é um empresário, então você vai seguir essa e essa regra. Não existe. Você tem que arregaçar as mangas e falar, tô indo. E por isso, muitas das vezes, acontecem os problemas que acontecem. Porém, existe, né?
situações, existem empresas que podem auxiliar, existe o Dr. Carlos que pode auxiliar para quem não tem essa expertise aí, para quem não conhece sobre essa questão da acordo de cotistas, justamente para poder amenizar os problemas. E existe a Arbit, viu, gente? A Arbit Existe, né? A Arbit, Dr. Carlos, ele faz parte do nosso do hub de soluções, é, né? Então, do nosso ecossistema, e pode auxiliar muito os nossos clientes, quem não é cliente também, que tiver problemas com sim, isso. com certeza. Doutor Carlos, você acha que hoje a amizade na sociedade, ela impacta diretamente na gestão, traz muitos problemas? Ela vai atrapalhar, não, vou mudar. Ela vai ajudar, mas também vai atrapalhar. Porque às vezes eu deixo de fazer determinadas situações por consideração àquela amizade, eu como sócio. Então é nesse momento que vai ajudar. É nesse momento que, por exemplo, eu vou chamar você, ó, é minha amiga, cara, de longas datas, de infância. Cara, vamos resolver aqui uma boa? E a gente às vezes consegue chegar no consenso, né? Aí muitas vezes é o que eu falei para você. Aí a gente vai pegar, lembra que eu falei o que pode prejudicar a questão financeira entre o sócio e o ego. Então muitas vezes a gente tem que pegar o nosso ego, Botar botar no dentro do bolso, bolsinho. né? E vamos trabalhar aqui em prol daquilo que a gente, há anos atrás, há anos, se propôs a fazer, que é a nossa empresa. Então, vamos trabalhar em prol disso. Vamos engolir o nosso ego. Então, aí, a amizade às vezes ajuda. Ajuda nesse sentido. Né? Por quê? Porque eu sei também, muitas vezes, como a outra pessoa pensa, o que agrada a ela, o que não, o que desagrada. E eu vou me remeter de novo à questão do casamento. A gente precisa tentar entender um ou outro para saber o que agrada o marido, o que agrada a esposa, o que desagrada. Então, é nisso. Então, às vezes, a amizade às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, porque é o excesso de liberdade. O excesso de liberdade, por muitas vezes, vai atrapalhar. Sentido, eu vou fazer isso aqui, fulano, poxa, eu conheço fulano, fulano vai me compreender. Né? Vou tirar um recurso a mais aqui, né, sem comunicá-lo, porque fulano vai compreender a minha necessidade atual. E aí ela vai lá e faz, né, em nome daquela amizade. E às vezes não vai dar certo. Às vezes o outro cara vai ficar puto da vida, vai falar, caramba, cara, o que você fez aqui? E aí cai por terra aquilo que você falou, aquela questão que você falou da transparência entre os sócios. Aí cai por terra. E assim, a confiança quebrada é igual esse copo aqui, ó. Você pode pegar, colar ele, mas você vai ver, uma hora você vai ver uma emendazinha aqui. Então, assim, é muito complicado. E tem gente que você nem consegue colar, Uhum, né? é verdade. A pessoa coloca a lealdade, é, eu digo que a lealdade engloba muitas coisas, Uhum. né? Então, muitas coisas no sentido de você ser sincero com a pessoa, você ser honesto com a pessoa, está dentro dessa lealdade. E às vezes a lealdade quebrada não tem mais conserto. Então, a amizade às vezes ajuda e às vezes vai atrapalhar. Justamente no que eu te falei, nesse excesso que a pessoa tem de liberdade com a outra, que muitas vezes, por muitas vezes, você pode estar envolvido em situação que você, em nome daquela amizade, confiando naquela amizade, você vai tomar uma atitude e aquilo pode ser interpretado pelo outro sócio, encarado pelo outro sócio como uma traição, e aí é o problema surgindo aí para ser resolvido, né? E aí eu vou falar mais uma vez, situações que podem estar dentro de um acordo sócio-cotistas para dar o direcionamento. É igual eu falei, não vai resolver a questão financeira que eu dei o Uhum. exemplo. Não vai resolver o problema. Não vai, se tem um acordo sócio-cotista, eu vou conseguir não é dessa forma, mas ele pelo menos vai dar direcionamento. Né? Houve uma divergência de situações, de pensamentos entre eu e você, opa, vamos ver como é que a gente resolve essa divergência aqui, vamos submeter a um juizado, então, assim, há a possibilidade disso. Né? Então, são várias situações que podem estar surgindo nessa relação de sócios que o acordo serve justamente para isso, para dar o direcionamento. E até intrinsecamente para te obrigar a fazer determinadas coisas. Entendido. Agora, sou uma empresa pequena, estou começando agora, comecei meu faturamento agora, estou pensando aí, projetando um aumento significativamente, mas por enquanto estou pequenininho, mas eu tenho um sócio. O acordo de cotistas, ele serve para empresas nesse tipo que eu citei ou somente empresas grandes, empresas que faturam muito, empresas que têm mais de 2, 3, 4, 5 sócios? Qual a sua indicação? Minha indicação é se você tiver sócio, tem um acordo de sócio cotistas. Faça imediatamente. Você pode ser eu e você, nós dois como sócios. Faça um acordo de sócio cotistas. Porque a pessoa, o ser humano, ele é muito volúvel. Ele muda de pensamento por diversas vezes, muda de opinião por diversas vezes, né?
muda de partido político por diversas vezes, de time. É. Lógico, tem uns que nascem daquele time, então, né, dentro daquele, enfim, mas mudam de posição por diversas vezes, de ideias, diversas vezes. Então, é justamente nesse momento do mudar de ideias, quando a pessoa tem ideias e muda de ideia dentro de uma sociedade empresária, que tem que ter o acordo. Então, se você é sócio de alguém, tem um acordo sócio-cotista. Pode ser você mais outra pessoa. Ah, eu tenho 50%, ele tem 50%. Seja sócio de alguém. Ou você tem um acordo sócio-cotistas. Ah, aí você só não vai ter o acordo se você for sócio único. Se a empresa for, sua empresa for unipessoal, a empresa for individual. Aí só você, aí é você quem manda, a não ser que você vai entrar em confronto contigo mesmo, né? Não faz sentido. Aí Né? Aí é um é esmigo da vida, complicado, né? Pô, vai se tratar porque, ó, eu vai quero, mas procurar terapia. eu quero, mas eu não quero. Aí, né, aí sim. Mas fora isso, teve sócio, nem que sejam 2 sócios. É a frase. Você tem sócio? Tem. Você tem que responder essa pergunta, né? Você tem sócio? Tenho. Tem um acordo de sócio-cotista. E o momento de fazer o acordo é logo após você registrar a junta, o contrato social na junta comercial. Tem um contrato nas mãos? Tem. Faça o acordo imediatamente. Excelente. Então, assim, já fica a dica aí. Se você tem sociedade, tem pelo menos 2 sócios, já procura a Arbrin juntamente com o Dr. Carlos, para que a gente possa fazer esse contrato. E às vezes, se seu contrato ainda dá para nascer, você já está ali pensando, já está desenhando a sociedade, também a gente já pode Perfeito, você já pode começar, né? ir Porque, amadurecendo aquelas ideias. exatamente. Aí eu coloco aqui assim, Carlos, você vai, já tive um caso assim, eu vou receber de acordo com o quinhão de cotas, de acordo com a minha percentual de cotas de capital social, você vai receber pelo serviço prestado, pelo serviço que você presta. Lógico que intrinsecamente aqui o Código Civil não permite isso, tá? Você constitui uma empresa, você entrando com recurso financeiro, com situações em que envolve dinheiro, investimento de recurso financeiro e eu entrar com o trabalho. Isso não é permitido pelo Código Civil. Mas quando eu faço assim, um investimento na nossa sociedade, por exemplo, vamos criar uma sociedade, uma empresa. Você entra com a grana, eu também entro com a grana. Fechou? Fechou. Constituímos a empresa. Pronto. A empresa está pronta para começar a operar. E nossa empresa começa a operar. Só que aí você vira e fala o seguinte, ó, Carlos, eu vou atuar aqui, eu vou atuar nos bastidores, vendendo o nosso serviço, e você vai atuar no administrativo. Então vamos combinar o seguinte: eu recebo pelo percentual de cotas do capital social e você recebe pelo serviço que você atuar de vendas. Dá para a gente fazer. A integralização do capital social eu já fiz. Eu não posso integrar meu capital social com um serviço. Como é que funciona isso? Nós vamos constituir a empresa. Você entra com a grana e eu entro com o serviço inicialmente. Isso não pode acontecer. Mas lá na frente, se eu quiser fazer com que a nossa situação, você receba pelo quinhão de cotas, eu receba pela produtividade, dá para a gente fazer. Vamos fazer diferente? Vamos fazer que os dois recebem pela produtividade, pelo que produzido na empresa? Dá para fazer. Ah, pela quantidade de cotas? Dá para fazer. Então, tem toda uma situação em que você consegue trabalhar em cima disso para que fique bom para ambas as partes, que as pessoas consigam trabalhar de um jeito que depois não tenha esse tipo de discussão. Ah, você está ganhando mais do que eu, esse tipo de coisa que aí realmente atrapalha a relação do sócio, principalmente isso. Doutor Carlos, a gente já viu aqui que o acordo de cotistas ele é extremamente necessário, né? Não vou nem falar Sem dúvida. que é uma decisão do sócio. Eu acho que toda sociedade que tiver 2 ou mais sócios deveria, né, ter esse acordo de Me cotistas. permite até te corrigir. Devem ter, né? ter. Devem contratar a gente O urgentemente melhor para que a gente contrate é fazer. nosso serviço, contrate a Abras, tá? Mas tem vários advogados especialistas no direito societário que conseguem elaborar um contrato de acordo com a cotista conciso, um contrato fechadinho, bem amarrado. Gente, não quer dizer que você nunca vai ter problema. Nós somos seres humanos e isso é impossível de acontecer. Mas eu falei e repito, vai ser uma situação que vai ser muito mais fácil de ser resolvida por houverem os problemas e as pessoas intrinsecamente, igual eu falei, elas sabem o que tem que fazer, porque vai ter aquelas regrinhas lá dentro. Então ela pode até não fazer,
mas ela vai ter a noção de que ela está fazendo besteira no momento que ela infringir alguma daquelas situações que está lá dentro daquele acordo. Então ela já sabe. Então, assim, para eu não ter problema, é melhor não fazer. Então, isso pode ser gerado dentro da cabeça do sócio, entendeu? Entendi. E na sua visão, qual a importância da contabilidade em uma sociedade? As duas andarem de mão dadas. E aí, a contabilidade eu vou colocar aqui, inclusive, complementar, seria a contabilidade e um jurídico, né? A importância de ambos para uma sociedade empresária. Então, os dois andares de mão dadas. De mãos dadas. Por exemplo, quem faz o contrato social não é o jurídico. O jurídico pode pegar um contrato e fazer sim, Uhum. tá? Um contrato mais bem elaborado. Não estou dizendo que a contabilidade não vai fazer um contrato bem Sim. elaborado. Mas o jurídico ele vai ter muito mais conhecimento, quem trabalha principalmente na área societária, vai ter muito mais conhecimento e vai saber o que colocar dentro de um contrato social. E aí eu costumo até falar para os clientes, vamos fazer o seguinte, faz um contrato social genérico, dentro do contrato, a gente coloca uma cláusula que vai, muitas situações supletivamente serão resolvidas pelo acordo de sócio-cotistas, a gente faz o acordo de sócio-cotistas, para o contrato social não ficar muito grande. Porque dependendo do que você colocar dentro dele, não é aprovado pela junta, a junta não vai aceitar, né? Até, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, questões de exclusão de sócio por justa causa, né? Então tem que ter isso aí. Às vezes o sócio está colocando em risco a sociedade. Está certo que tem o artigo 1085 do Código Civil que fala sobre isso, mas é melhor a gente colocar no papel? Muito melhor. Né? Às vezes eu tenho que colocar as situações em que podem gerar aquela exclusão daquele sócio. É muito melhor estar ciente do que ele não pode fazer, estando ali escrito. Então é isso. Então, assim, é uma situação em que o acordo de sócio-cotista vai trazer um regramento entre as partes que ajudam a essas questões de resolução desses problemas. E aí, voltando à tua pergunta, qual era a tua pergunta mesmo? Da contabilidade, a importância da Sim, a contabilidade. importância. O contrato social, ele vai andar, porque o contrato social ele é gerado, ele é feito na maioria das vezes por uma contabilidade. E aí, quando a contabilidade faz aquele contrato, ele vai ser mais genérico, e aí serve, esse contrato aqui, esse contrato de acordo sócio serve justamente para complementar esse. Então, é justamente que eles têm que andar de mão dadas. O tempo todo, porque não é só na criação da empresa, no nascimento da empresa. É em relação a todas as demais questões, por exemplo, se eu tiver dentro do acordo de sócios cotistas, tem que haver uma prestação de contas semestral, trimestral, a contabilidade tem que estar alertando o cliente dela para isso. Fulano, nós vamos preparar aqui o seu balanço, né? Os seus balanços, os seus documentos contábeis, para na hora que você for prestar contas para os seus sócios, você está com tudo na mão. Então, tem que andar de mão dada, não tem jeito. Porque terão regras que vão estar constando dentro do acordo de sócios cotistas que dependem muito da contabilidade. O exemplo que eu dei foi o próprio documento contábil, né, que tem que ser apresentado. A lei fala que pelo menos uma vez ao ano tem que ser apresentado. O balanço patrimonial, o balanço econômico e tal. Mas, se as partes resolverem que tem que ser a cada 6 meses, os documentos contábeis têm que estar prontos. Fora E, outras questões contábeis que envolvem a sociedade, né, que podem estar dentro do contrato e que dependem exclusivamente da contabilidade. ainda tem um detalhe aí, você falou da parte genérica, e assim, hoje, na junta comercial, os contratos saem da maneira mais Não, eu já genérica, vi contrato que é, mais meu Deus do padrão céu. possível, que não aceita nem acento, nem pontuação. Então, assim, é horrível. Junta comercial já fica a dica aí Gente, fica para. é um negócio de outro mundo. Eu já peguei contrato social É assim que muito eu falo feio. assim, cara, eu não acredito que tá desse jeito aqui. E aí acaba que assim, então aquele contrato ali, ele vai vir realmente só com as cláusulas pétreas, o básico do básico. Então, assim, a dica é: fez aquele contrato, já corre para fazer um novo e a gente já faz o acordo de cotistas. Lá no escritório a gente pode fazer um pacote já com abertura, com alteração e com acordo de cotistas, porque a gente sabe que isso tem uma necessidade efetiva ali hoje para as sociedades, Sim, né? extremo, extremo. Então, isso é importante. E aí, doutor Carlos, a gente já caminhando para finalizar a nossa conversa, que está tão gostosa, né? Tão, assim, um bate-papo, por mais que traz uma questão jurídica, traz um olhar assim, fala assim, caramba, poxa, falar sobre a parte jurídica é meio chato, só que aqui foi tão leve, porque é o nosso dia a dia. Quais 3 erros que os sócios precisam evitar Dentro de uma relação jurídica, dentro de uma relação jurídica, dentro da sociedade, né? sociedade? É,
Eu acho assim que eu comentei com você em relação à questão da lealdade, né? Então, eu não vou elencar em grau de importância, mas seria uma questão, por exemplo, da lealdade. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que isso aí não pode faltar, tá? Não pode faltar de jeito nenhum, é a lealdade. Porque por mais que a gente tenha uma amizade, por mais que a gente tenha uma situação de convivência de longos anos, tem que ter lealdade. Porque, pegando a analogia que nós fizemos lá no início da nossa conversa, né, do casamento, né? Se você não for leal ao seu marido, se você não for leal ao seu esposo, eu acho que nem vale a pena dar continuidade. Então, é lealdade, a questão também da transparência, né? A transparência é muito importante. Eu acho que a transparência estaria embutida dentro da lealdade ali, né? E a questão de ter as coisas muito bem resolvidas. Em que sentido muito bem resolvidas? Você trouxe o exemplo, você fez um comentário aí de até mesmo antes de criar A a empresa. sociedade empresária, a empresa, né? Você ter já planejado, você já ter conversado com o seu sócio como aquela empresa vai ser tocada, como que vai ser a relação de vocês dentro daquela empresa. Então, é justamente isso, é ter tudo o beabá mesmo, e assim, Carlos, isso é burocratizar? É um pouco, é burocratizar um pouco, mas é necessário. Por quê? Porque no momento que você tem tudo documentado, você tem tudo que você acertou de boca no papel, fica mais fácil, até mesmo para você mostrar para o outro. Não, nós decidimos assim. Né? Eu já vivi isso várias vezes, gente. Assim, já vivi isso assim, ó. Eu tenho um cliente que ele, não vou falar a atividade dele aqui, mas ele atua numa área médica, Uhum. né? E ele tem muitos sócios, muitos sócios. E tudo é resolvido de acordo com o acordo de sócios cotistas. E às vezes não, a gente até colocou situações que foram discutidas em assembleia de sócios, que aquela decisão ali, ela complementou o acordo de sócios cotistas, só para você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, é muito importante que isso seja falado, porque, olha só, aí, nesse caso, você vai ter até 3 documentos. Vai ter o contrato social, acordo sócio-cotistas e uma ata de assembleia. Né? Que aquela ata de assembleia, ela vai complementar o acordo de sócio-cotista. Por quê? Porque são situações que você não tem como prever tudo que acontece, tudo que vai acontecer. Uhum. Não tem, é humanamente impossível. Então não tem como eu colocar tudo dentro de um acordo. Eu tenho como imaginar que alguma coisa possa acontecer, mas tudo eu não tenho como colocar. Então, a partir do momento em que você tem tudo documentado, é super importante. Você ter tudo documentado, você ter um acordo verbal escrito, vamos colocar assim, né? Nós acordamos aqui verbalmente, agora vamos passar para o papel. É mais ou menos isso. Tem que ter, não adianta. Se você não tiver, você fica navegando no mar sem bússola. Você fica navegando no mar sem saber para onde vai. Então, quando você tem um documento como esse, você sabe mais ou menos como agir e para onde você quer ir, você tem mais ou menos ideia de o que você deve fazer. Então, é muito importante isso. E eu gostei do seu termo, eu vou até usar ele nas conversas, cláusula pétrea do É, acordo de sócio cotista, cláusula pétrea do contrato social, é. principalmente, né? São aquelas cláusulas obrigatórias. E é isso, é importante que se tenha essa questão aí. Então, seria a lealdade, a transparência, o que nós acertarmos, colocar no papel. Né? Isso fica muito fácil. Né? É questão assim, só de você pontuar com quem vai fazer e, quero que faça desse jeito. O advogado ele sabe muito bem como fazer. E aí você tem um respaldo jurídico em relação a tudo que surgir, a determinadas situações que surgirem dentro da empresa. Eu gosto muito dessa ideia de, antes mesmo da sociedade nascer, a gente É já perfeito, conversar. Isso é como se fosse no namoro, é né? Então, perfeito. antes da gente casar, onde a gente vai morar, o que que a gente vai fazer, como é que vai ser. Por quê? Você já começa a ter uma visão com o seu sócio ali, vocês vão conversando, vocês vão alinhando os pontos. É, A partir daí já vai falando, né? Eu e vou até investir mesmo X, você vai investir Y, vai na ser hora que a gente assim. conversar, que a gente está numa predisposição para poder constituir empresa, não que a gente está com a intenção de constituir uma empresa, se eu chegar para você com uma situação em que você não aceita de jeito nenhum, é até a forma de falar, cara, então não vai dar certo. Já Né? vamos Segue seu sair rumo, que eu daqui. sigo o meu, e vida que segue. Exatamente. Né? Então não vamos nem constituir essa empresa, não vamos Uhum. gastar nem dinheiro para constituir Porque essa você já vai empresa. ver que Você vai já ver está que começando errado. você vai ver que você está começando com o pé esquerdo. É. Ó, eu criando aqui uma situação complicada.
Vamos colocar assim, você não está começando bem. Você não Tá está começando começando com a bem. Bahia. É. Aí já vai perceber que ali já não vai dar certo em algum momento do percurso, em alguma curva, vai capotar. Então, opa, então você recua, fala, não, Carlos, um abraço, foi muito bom te conhecer, a nossa amizade continua, mas eu acho que não é o momento de nós constituirmos uma empresa, porque você pensa de um jeito, eu penso de outro. Vida Excelente. que segue, E tá tudo né? bem. Tá tudo bem, exatamente. Já não tem nem confusão, A minha né? esposa costuma falar assim, então tá tudo bem, Pronto, vá, né? vai. Siga seu rumo, eu sigo o meu. É É mais isso. ou menos isso. Então, eu concordo plenamente com você. O momento de você, então, retificando até o que eu tinha colocado, é após porque é o documento propriamente Uhum. dito, mas o embrião já começa bem antes. O embrião do acordo sociocotício já começa lá junto com o contrato social, na decisão de constituir a empresa. Quando você conversa com a pessoa, o seu possível sócio, e ali vocês começam a se inteirar de como vai ser. Aí é ali que é importante que se tenha isso, porque é exatamente isso. Na hora que criou uma, já está outra criado. Né? Que o contrato social já tem um acordo Já sócio. começa a Com andar todas aquelas todo mundo. questões que a gente pontuou lá atrás, que a gente pegou as palavras e jogou no documento. É isso aí. 3 pilares de uma sociedade saudável. 3 pilares de uma sociedade saudável. Eu acho que, na minha concepção, no meu entendimento, seria a lealdade. Eu vou voltar à lealdade, porque eu acho que Isso nenhum é um valor relacionamento se forte. sustenta se houver desconfiança, se houver uma situação em que é isso mesmo, se eu não confio na pessoa, como é que eu vou me relacionar com aquela pessoa? E aí também vou repetir a transparência, Uhum. né? E a outra seria uma questão de ego. A capacidade de você botar o ego dentro do bolso e trabalhar aquele ego seu para que essa situação não respingue na sociedade. Ego no sentido, seria nesse sentido, sabe? Tem pessoas que é mais tranquila, tem pessoas que é mais difícil de lidar, mas seria a lealdade, a transparência, porque se você se presta a constituir uma sociedade, é porque você tem condição financeira para isso. Então, eu não colocaria aí questão de grana, questão de Sim. dinheiro, né? Seria mais essa. Por quê? Porque você pode ter grana aqui para constituir uma empresa enorme, e, se não houver, no decorrer dessa convivência com outros sócios, a lealdade, a transparência, né, vai se acabar. Vai se acabar. E você botar o ego no bolso, vai se acabar. Uma hora, ela vai dar errado. Uma hora, é igual eu falei, né? A curva, uma hora, o carro vai capotar. Então, é melhor que você tenha esses pilares, na minha concepção, tá? Não estou dizendo que estou certo, não sou dono da verdade, mas na minha concepção seria isso. É tanto que a minha convivência lá na Árvore com o Marcos já dura 30 anos, vai fazer agora em julho 30 Isso anos. é Né? patrimônio da Por Arbenz, quê? né? Porque a gente sempre teve essa lealdade, de irmão, inclusive. Muito bom. O Marcos nunca esteve na minha casa, eu nunca estive na casa dele, mas é uma situação que o trabalho como sócio, porque eu comecei como sócio, eu era empregado do Marcos. Eu comecei na Árvore, eu era empregado do Marcos. Hoje eu sou sócio. Então, assim, houve muita lealdade. O nosso caminho sempre, né, convergiu e, assim, é justamente isso. Por que convergiu? Porque tinha lealdade, tem lealdade, tem transparência, né? E também o ego, a gente não deixa o ego inflar. Então, eu tenho certeza que a gente deu certo até hoje por isso, por todas essas questões. Né? Então, se você quer ter uma convivência uma convivência extensa, uma longa convivência com o seu sócio, na minha concepção, a concepção do carro são esses 3 pilares. O que não pode faltar numa sociedade? Ó, é força de vontade. Eu acho que não pode faltar dinheiro, porque Dinheiro é que paga a conta, né? grana é que paga a conta, não tem como. Né? Até aí eu vou trazer de novo a analogia do casamento, né? A gente fala assim, não, mas não tem, vamos casar, mas pô, a gente não tem nada. Não, a gente dá um jeito. Ninguém vive de amor. Ninguém vive de consideração. Ninguém vive de lealdade, porque a gente vive num mundo capitalista, num mundo que precisa de dinheiro. Então, assim, eu acho que o dinheiro é muito importante. Né? O dinheiro é muito importante. O que não pode faltar também. Aí eu me arrisco a colocar de novo a lealdade. Isso aí tem que ter. Tem que ter. E a questão
de você estar aberto para poder receber novas ideias. Você está aberto para poder receber novas situações, até mesmo para amadurecimento da sociedade, né? As empresas têm que amadurecer. Elas não podem estagnar e ficar paradas no tempo. Elas têm que amadurecer. Então, sim, essa possibilidade de você mudar o paradigma, mudar a ideia, as suas ideias, né? Muitas empresas quebraram porque não acompanharam. O Marcos sempre costuma falar. Várias empresas quebraram porque, com a modernidade, com as situações que hoje vieram, né, elas não se Não amoldaram, acompanharam, né? acompanharam Essas essas mudanças, mudanças. né? E aí ficaram paradas no tempo de alguma forma. Então, essa visão de futuro as empresas têm que ter. Elas não podem deixar de ter. Sociedade sem alinhamento pode quebrar uma empresa? É o que mais acontece. É o que Acontece mais mais do que se acontece. imagina, né? Porque a partir do momento. Pode quebrar? Pode. Ou então pode desfazer. Uhum. Eu melhoraria esse entendimento aqui, essa resposta nesse sentido. Ó, pode desfazer empresas que às vezes tinham um potencial enorme para crescer. E aí o que acontece? Quando a gente cria uma empresa com um potencial enorme, a gente está no caminho certo, está trabalhando para aquilo. A gente entra em divergência, não consegue mais não tem mais dentro da nossa relação o affecto. Aí a gente quebra aquilo ali, vamos desfazer a nossa sociedade. Pô, aí você vai ter que começar de novo e eu também. Então, né, então quebrar talvez seria uma situação muito, muito radical, mas desfazer uma empresa, dissolver uma empresa, aí eu acho que pode acontecer, sem sombra de dúvida. Não tem nenhum respaldo em afirmar isso. Doutor Carlos, agora a última pergunta. Que dica que você daria para quem está nos assistindo, né? Para quem acompanhou esse episódio, para os sócios aí de empresas que precisam se organizar, né? Para quem está pensando em abrir uma sociedade, o que você deixaria de mensagem? Minha mensagem é muito curta. Eu deixaria o seguinte: seja empresário, mas seja um empresário consciente, seja um empresário preventivo, seja um empresário que tem um entendimento de que determinadas situações elas precisam ser documentadas, elas precisam ser resolvidas de forma jurídica, no jurídica que eu falo no sentido de ter um documento para poder avalizar suas decisões. Então, resumindo, né, toda essa conversa que nós tivemos, no momento em que você pensar em ter uma sociedade empresária, sente com o seu sócio ou com os seus sócios e já elaborem uma minuta, já elaborem uma situação coloquem no papel uma situação de desenvolver também um acordo de sócios cotistas. Eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender disso. Quero agradecer muito, doutor Carlos, o Eu seu que tempo, agradeço a a sua oportunidade. disponibilidade, o seu conhecimento. Eu tenho certeza que para quem está nos acompanhando, ficou muito claro a necessidade efetiva de se ter um acordo de cotistas, né? Sim, sim. Porque o contrato social, ele, assim, ele traz Ele está bem aqui, né? básico, Está bem né? aqui, o acordo está bem aqui. Daí a gente E entende então, assim, ficou profundidade. bem claro isso. Acho que a gente trouxe muito essa questão, você trouxe isso com louvor. Então, quero agradecer demais, tá, a sua disponibilidade. E tenho certeza que para todos aí que nos ouviram e que nos acompanharam até aqui, se você hoje não tem um acordo de cotistas, se você está pensando em abrir uma empresa, acho que antes de qualquer coisa, agora você vai pensar, né? Sim, E vai procurar a Arbrent, né? sim. Ou outra contabilidade, ou outro Advogado, advogado. exato. Dentro da Arbit, a gente tem esse serviço, tanto da parte contábil, quanto também da parte jurídica, o que é muito bom, porque a gente já consegue trabalhar isso em E outra, conjunto. exatamente, eu lembro que eu falei aqui de mãos dadas, por quê? Porque dentro da Arbit você vai estar pegando, você vai estar juntando o útil ao agradável, porque é uma situação em que você já tem a contabilidade elaborando seu contrato social, concomitantemente já tem o jurídico atuando em cima. Então a comunicação é mais rápida, mais célere, né? E não tem ruídos na comunicação no sentido, mas eu queria isso e foi colocado aquilo, né? Você já consegue resolver. É o que falo, né? É matar dois coelhos com a caixa d'água só. Não é? Mas é justamente isso, é você conseguir juntar as duas situações, as duas necessidades, no mesmo prestador de serviço, numa mesma contabilidade. É muito Fica melhor. mais fácil de Fica gerir, muito né? mais, com certeza. E uma empresa forte, ela começa com uma organização contábil forte e
um jurídico ali para apoiar. Então, eu deixo esse recadinho para todos vocês que nos acompanharam. E caso tenham qualquer dúvida, a gente está à disposição aí para poder auxiliar. Muito Liga lá obrigada. para a gente, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade da gente colocar isso aqui, né? Colocar esse serviço também executado pela Arbit. Acho que muitos clientes não têm conhecimento disso, não sabiam que a Arbit faz esse tipo de serviço, né? Igual eu falei, eu atuo na área empresarial, na área do direito societário, não no contencioso, eu atuo mais nessa questão de elaboração dos contratos. E aí eu te agradeço a Arbit por essa oportunidade, a gente trazer aqui para todos, né? Essa possibilidade e aí da existência desse documento, que igual eu falei, muitos não sabem que esse documento existe. Tanto é que já aconteceu assim, antes da gente finalizar, de chegar a cliente lá para a gente falar assim, ah, não, mas tô brigando com o meu sócio, mas eu tenho um contrato. Aí a gente vai ver, tá, qual é o contrato? Contrato social. Então, assim, contrato social, gente, não protege você de nada, viu? Exatamente. Tem muita coisa aí para a gente conversar mais. Doutor Carlos, brigadíssimo e até um próximo episódio. Estou à disposição.